Continuando com a explicação do Alter Rebbe, o Alter Rebbe nos disse o que ocorre nos 6 dias da semana, nas esferas espirituais superiores, no universo espiritual, e isso se reflete, acaba se refletindo também na função, no papel espiritual de cada um de nós individualmente, nos dias comuns da semana. Então nós vimos que nos dias comuns a energia divina que dá existência ao mundo, ela é atraída e ela desce das alturas celestiais, alturas espirituais, sendo processada, desce de nível em nível até chegar no nosso campo terrestre, dando existência ao mundo e suas criaturas. Por isso nós vimos que também o trabalho espiritual nosso nos 6 dias da semana também consiste em descer. Ou seja, nós descemos, o ser humano na realidade não nasceu só para trabalhar, não foi criado só para estar com a cabeça nas coisas, nos assuntos materiais. O ser humano tem um potencial muito mais elevado do que esse. Então nossa vida tem que ter um sentido, um significado. Nossa vida tem um objetivo maior supremo, nossa alma tem uma missão mais elevada. Mas assim como nos 6 dias da semana a energia divina desce dos patamares elevados para o plano mais baixo, da mesma maneira, o nosso papel nos 6 dias de semana também consiste nisso, descer desse nosso potencial elevado e ir se ocupar com o mundo físico, terrestre e material. No fundo, não é apenas por uma questão de sobrevivência, como nós vimos, no fundo, isso acontece porque o objetivo divino, a vontade divina é de possuir a moradia no plano inferior. Ele quer que nós preparemos o terreno terrestre, preparemos esse mundo físico, material, para uma revelação divina explícita. Não? Então, por isso, nos 6 dias da semana é exemplo do movimento, da direção, da luz divina que ela desce de cima para baixo. O ser humano também, ele sai de cima, sai do plano apenas espiritual e desce para os assuntos materiais, para se ocupar com os assuntos físicos, terrestres e materiais. Isso no decorrer da semana. Mashem que na Shabbat, diferente disso, porém, é quando chega o dia do Shabbat. Então, cabalisticamente falando, a rota, a direção, o movimento da energia espiritual que ocorre no dia do Shabbat, o Bechinat He'ala Mimata Lemala. Numa rua de 2 mãos é o sentido contrário. No dia do Shabbat, o movimento da energia espiritual, da energia divina, é uma elevação de baixo para cima. Enquanto que nos dias da semana, o processo, como era processada, essa luz e energia divina, ela era atraída e vinha de cima para baixo. No Shabbat, o sentido é contrário. Ou seja, o Shabbat é um dia de elevação. O Shabbat é um momento de... Uma vez que nós vimos também que a finalidade de toda descida é a elevação que vem a seguir, como se fosse um efeito alavanca, não é? Para poder subir mais, primeiro tem que se descer, baixar, mas o objetivo é a subida posterior, a elevação. Então, no dia do Shabbat, toda a energia divina presente no universo se eleva. E essa energia eleva consigo o mundo inteiro e todas as criaturas, conforme vai nos explicar. Então, toda a sustentação e existência do mundo, do universo, no dia do Shabbat é diferente dos dias da semana. Nesse dia, tzadikim, pessoas elevadas, espiritualizadas, sentem e percebem isso. Talvez nós seja um pouco mais difícil, a gente tenha que se esforçar para sentir e perceber isso, mas aqui ele nos fala que toda a energia do mundo inteiro, que envolve todas as criaturas, é diferente. A energia divina que dá vida, existência ao universo, ela funciona de forma diferente no dia do Shabbat. O Be'ofen shel He'ala mimata lemala, nesse movimento de elevação de baixo para cima. Que significa o modo Shabbat de existência do mundo. Yom HaShabbat yesh matzav ruchani shel aliyah. Em outras palavras, isso significa que no dia do Shabbat, o estado espiritual do mundo é diferente, é distinto.
O mundo possui não só um potencial maior de elevação, mas, na verdade, a criação se encontra num estado de elevação em direção a Deus, de conexão, visando uma conexão mais profunda com o divino. דהיינו שתמורת הירידות שהמשכות החוכמה והחיות מאיתו יתברך במשך ששת ימי המעשה, nas palavras do Alter Rebbe, em contraste daquilo que nós vimos que acontece nos 6 dias da semana, que lá se atrai, se desencadeia fluidos de energia divina derivados da primeira das Sefirot Chokhmah, e são atraídos para baixo, e aquela luz e energia original que está nas alturas elevadas, ela precisa ser condensada, precisa ser processada, e ela desce ocultada, e ela desce, se lhe restringe, limita de nível em nível até que ela chega ao nosso campo físico e terrestre. E ela é tão encoberta, oculta, condensada, que quando chega aqui, a gente nem percebe que há essa energia divina. A gente nem nota a sua origem, nem nota a sua característica. Então a pessoa pode ser até pode ser prepotente, se considerar autossuficiente, achar que eu sou mais eu, que sua vitalidade vem de si próprio, fruto do meu trabalho, da minha perspicácia, o que for. Por quê? Porque a energia divina, da forma que ela chega aqui embaixo, ela vem tão camuflada, tão encoberta, tão escondida, que nem se percebe que é uma energia divina. Já no dia do Shabat, o que acontece com o mundo, com o universo, com a criação, Olá, Hayut Miridazu, essa vitalidade, essa energia, ela sobe, ela tem uma ascensão. Disso que ela desceu até o plano terrestre mais baixo, porém no dia do Shabat ela sofre uma elevação. Isso tem um impacto sobre o universo, fazendo com que toda a vitalidade, toda a energia vital divina presente no mundo, no dia do Shabat, é de uma categoria distinta, diferenciada e mais elevada. O mundo é diferente no dia do Shabat. O mundo recebe a vitalidade de uma fonte mais elevada no dia do Shabat. Em outras palavras, no dia do Shabat está mais evidente a energia divina, assim como ela é na sua origem, na primeira sefirá de Chokhmah, do plano superior, de Atzilut, enfim, bli eridot, sem condensações, sem descenso, sem ser processada, sem ocultações. E ela, mitlabeshet ben Ibrahim lechayotam ulekaimam, shezeu inyan kedushat Shabbat, ameirah baolam ubenefesh adam. Então o mundo sempre precisa de energia divina. Como nós falamos, se essa energia divina para de atuar sobre o mundo, por um instante tudo volta ao nada, todas as criaturas e seres. Então essa energia divina está presente constantemente, ininterruptamente. Porém, há uma diferença da energia divina presente nos 6 dias da semana em relação à energia divina que se revela e se manifesta no dia do Shabat, quando o mundo inteiro sofre uma elevação. Por quê? Porque ele recebe a sua energia, o mundo recebe no dia do Shabat a sua energia vital do nível superior, do nível elevado, original, onde não há tanta ocultação, encobrimento, etc., e, portanto, pode se sentir mais divindade, a proximidade, a conexão com Deus. Isso que é chamado nos escritos cabalísticos do Arizal, do Rabi Yitzhak Luria, grande, enorme cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás, faleceu em Tzfat, no norte de Israel. Isso é chamado, na linguagem cabalística, Beshem Aliyat HaOlamot. Diz que no Shabbat existe uma elevação dos mundos, que todos os planos universais, seja o mundo físico, como também os outros mundos descritos na Kabbalah, todos eles têm uma aliyah, uma elevação no dia do Shabbat. Uma vez que nós vimos que no dia do Shabbat, o rumo, a direção que toma esse fluxo de energia divina é de baixo para cima, ou seja, tudo está em processo, em movimento de elevação, em direção à sua fonte, raiz e origem. Então os mundos também que vivem dessa energia, eles também se elevam, o mundo inteiro tem uma elevação de baixo para cima no dia do Shabbat. Portanto, o nosso serviço espiritual no dia do Shabbat
é diferente, talvez até precisa ser diferente de como ele ocorre nos dias da semana. Nos dias de semana nós vimos assim como a energia divina desce até o plano mais baixo para dar, para fazer existir, para dar vitalidade aos mundos. Então nós também temos que descer para o campo físico, material, etc., trabalhando, se empenhando em assuntos terrestres materiais. Porém, no dia do Shabat, o trabalho é interditado. Nesse dia, a gente se desprende dos assuntos materiais, dos assuntos financeiros, do trabalho. No Shabat é proibido o trabalho e as atividades corriqueiras da semana. Nesse dia, qual o nosso objetivo? צריך האדם לעבוד את קונו על ידי שיגביה את עצמו ויתעלה למעלה מחייו הגשמיים. No dia do Shabat, não apenas que interditado o trabalho, a gente não trabalha, a Torá nos prescreveu esse comando, essa ordem de não trabalhar para nos desprender do plano físico e material, para nos possibilitar uma elevação, para a pessoa poder rezar mais tempo, com calma, com concentração, com mais devoção, para que a pessoa possa se elevar espiritualmente, em outras palavras, para que a pessoa possa se elevar acima do plano físico, terrestre, material, onde nós nos encontramos, e às vezes até estamos imersos nos dias da semana. Que se explica que quando nós falamos que no dia do Shabat o processo, a luz divina energia está nesse movimento de elevação de baixo para cima, então, em contraste àquilo que nós falamos, por exemplo, nós também dissemos que nos 6 dias da semana nós descemos para nos revestir, investir a nossa energia no campo físico-material, mas que no final das contas isso acaba produzindo uma elevação dos assuntos materiais, que eles também se elevam quando nós fazemos coisas boas, mitzvot, tzedakah, então isso acaba havendo uma elevação para todos os assuntos materiais. Mas o tipo de elevação que falamos que ocorre como resultado do nosso trabalho, da nossa descida nos 6 dias de semana, é diferente da elevação que ocorre no dia do Shabat. Porque lá nós falamos que o objetivo de todos os nossos afazeres terrestres materiais é o de elevar as coisas físicas materiais, laicas do nosso dia a dia, e permeá-las de espiritualidade, elevando-as, direcionando-as também para o divino. Por isso exige que a gente desça e se invista no campo físico. Aqui, quando nós nos referimos ao Shabat, o tipo de elevação que estamos se referindo é uma elevação distinta, diferente. Quando nós falamos de elevação de baixo para cima, isso se refere que a pessoa se desliga do material, não é que ela tem que se ocupar com o material para elevar o material, nós estamos falando aqui da pessoa se desprender e se desvincular do plano terrestre, do plano material, dos afazeres, das preocupações, etc., mundanas, o malai tatzmo, para que a pessoa possa se elevar acima, transcender a matéria, acima dos assuntos materiais, até que a pessoa possa se elevar a um plano onde o que predomina lá é santidade e espiritualidade. Isso significa elevar-se de baixo para cima, espiritualidade e proximidade ao divino. E isso, no Shabat, nós encontramos algo interessante. Talvez nem todo mundo saiba, mas isso é uma das mitzvot do Shabbat, vekarata la Shabbat oner, que a pessoa tenha deleite, prazer no dia do Shabbat. E de onde é proveniente esse prazer? Nas palavras do profeta Isaías, Moshkatuv, as titanaga Lashem, então você irá se deleitar com Deus ou por Deus, ou seja, a pessoa vai obter no Shabat, a pessoa pode obter prazer, deleite, satisfação da própria divindade, da sua proximidade com Deus. Então, o Shabat, de fato, é, de acordo com a escritura, com os textos bíblicos, um momento de deleite, de prazer, que isso significa um prazer espiritual pela divindade, pela proximidade com Deus.
Uma vez que a luz divina, a energia divina está presente no dia do Shabat de forma mais evidente, mais revelada, sem encobrimentos, por quê? Porque no dia do Shabat toda a vitalidade dos mundos, todos os mundos se elevam em direção à sua fonte raiz. Por isso, nesse dia a pessoa também pode e deve se elevar a si própria. A pessoa pode transcender os seus assuntos físicos materiais, elevar-se acima do físico material, de forma tal que todo o seu prazer seja vinculado e derivado do espiritual, da divindade, como diz o versículo, Astita Nagalavaya. Nesse momento você terá prazer pela divindade com a divindade.